Em mais esse encontro com você, eu quero compartilhar mais um trecho da história do povo de Israel na sua jornada pelo deserto, indo do Egito à terra de Canaã. Nesse momento, nesse ponto da história, nós estamos acompanhando o povo depois daquele momento em que eles se aproximam das fronteiras da terra de Canaã e enviam algumas pessoas para sondar a terra, para observar, ver como serão os desafios que eles têm, qual é a qualidade da terra que eles têm diante de si. E esses batedores, esses espias, eles vão então à terra, dão uma olhada e voltam com um relatório que deixa o povo muito preocupado. Nós falamos sobre isso no nosso último vídeo, no nosso último encontro, e vamos continuar no capítulo 14 de Números. Eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia em Números no capítulo 14, e eu quero ler com você a partir do verso 29 até o finalzinho do capítulo, falando a respeito de como o Senhor reage ao relatório e a forma como o povo se queixa. O povo apresenta a sua falta de fé de que Deus vá cumprir a sua promessa de dar-lhes a terra de Canaã, conforme o Senhor já havia dito que faria. Esses espias, esses batedores que vão à terra, eles voltam com um relatório no final do capítulo 13, início do capítulo 14 de Números, dizendo, em sua maioria, que os desafios eram grandes demais, que o povo que habitava a terra era um povo muito forte, que eles não conseguiriam entrar na terra e possuí-la conforme Deus havia dito que fariam. E de 12 pessoas que foram olhar a terra, 10 voltam com essa imagem negativa que contamina o povo, que se põe a se queixar com o líder Moisés, se queixar de Deus, desejando morrer no deserto, desejando voltar ao Egito, reclamando, murmurando. E aí a gente tem 2 homens que têm uma posição diferente, que são Josué e Caleb. E eles marcam essa posição diferente e dizem ao povo que seguem crendo e devem seguir crendo, estimulam o povo a seguir crendo, de que Deus pode cumprir a sua promessa, de que Deus pode lhes dar a terra, desde que eles sejam obedientes, desde que eles agradem o Senhor, andem nos caminhos que o Senhor tem proposto para eles. Eu quero ler com você então, nesse capítulo 14, a partir do verso 29, a palavra do Senhor diz assim: Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como escravos, como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram.
Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: Por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir ao Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Hormá. Que o Senhor use a sua palavra para falar ao nosso coração e para nos dar direção para a vida. Amém? Que Deus continue falando com a gente e nos direcionando nessas experiências tão especiais vividas por Israel. O que acontece é que Deus tira o seu povo do Egito de uma situação de escravidão para conduzi-lo até um outro lugar e uma outra situação completamente diferente, para estabelecer o seu povo em uma terra dada por Deus, para que lá ele fosse uma nação, fosse organizado como uma nação. A jornada pelo deserto deveria durar pouco tempo. Não era uma jornada para tantos anos, mas ela dura 40 anos. E por que essa jornada dura 40 anos? Aqui no texto, nós temos a informação de por que essa jornada dura 40 anos. Por causa da desobediência. Aqui nesse texto nós entendemos por que o povo de Israel passa tanto tempo no deserto. A desobediência a Deus adia a bênção que Deus tinha para o seu povo em uma geração. Toda aquela geração questionou o Senhor, que se queixou, que se voltou contra Deus, haveria de morrer no deserto. Por isso Deus promete que eles viveriam ali, no deserto, durante 40 anos. E o meu ponto aqui hoje com você, em uma reflexão muito breve e muito simples, é refletir com você sobre como a desobediência pode ser para nós um atraso de vida. Sobre como a desobediência pode nos fazer perder tempo. O que a gente está vendo no texto é que Deus tinha um plano para o seu povo. Deus tinha objetivo de abençoar o seu povo com uma mudança não apenas geográfica, mas com uma mudança de situação completamente diferente da que eles viviam, da que eles experimentavam no Egito. Ora, os desafios que eles foram encontrando diante de si, até que vissem a promessa de Deus cumprida, acabou fazendo com que eles questionassem o caminho pelo qual Deus os estava conduzindo. Acabou fazendo com que eles questionassem a liderança que Deus havia posto sobre eles. E essa última expressão de falta de fé, de incredulidade, o povo, na verdade, quando se põe a reclamar, a se queixar, depois de ouvir o relatório dos batedores, dos espias que vão observar a terra, o povo está dizendo que não acredita que Deus pode cumprir a sua promessa. O povo ouve o relatório, fica sabendo sobre as dificuldades que teriam para conquistar a terra e não acreditam que são capazes de fazer isso. Não acreditam que Deus é capaz de conduzi-los na vitória sobre os inimigos e na conquista da terra. O que eles estão dizendo, na verdade, é assim que Deus entende. O que eles estão dizendo é que não creem que Deus pode cumprir a sua promessa. Presta atenção nisso, presta atenção nessa situação. Deus quer fazer algo. Deus quer dar algo ao seu povo. Promete fazê-lo lá atrás. Conduz o seu povo até aquele lugar que ele quer dar ao seu povo. Mas o povo, ao longo do caminho, é desobediente,
é incrédulo, é queixoso, e por conta da atitude do povo, o Senhor que desejava abençoá-los não o faz. Adia aquela bênção por uma geração inteira. Nenhuma daquelas pessoas que se rebelaram contra o Senhor haveria de entrar na terra prometida. É isso que o Senhor está falando, é isso que o Senhor está determinando no texto que a gente leu. Eu quero aplicar com você de maneira muito prática esse episódio e essa experiência às nossas vidas, dizendo a você que muitas vezes nós deixamos de experimentar coisas que Deus quer nos dar ou que Deus quer fazer por nós porque nós escolhemos desobedecer. Porque nós nos queixamos contra Deus por conta do que vivemos, porque nós não acreditamos que Deus pode fazer o que Ele mesmo disse que faria. A desobediência faz com que a gente perca tempo. Às vezes, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida acaba sendo adiado por conta da nossa própria desobediência. Porque o Senhor tem um caminho para nós, mas nós queremos outros caminhos. E ficamos tentando alcançar a bênção, alcançar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acha que Deus vai nos dar, pelos nossos próprios meios, o que faz a gente perder tempo, o que só faz a gente perder energia. O povo perdeu tempo, perdeu uma geração inteira, porque foram desobedientes, porque foram incrédulos. Agora tem uma outra coisa interessante aqui que eu quero destacar e chamar a sua atenção. Apesar de toda uma geração ser castigada, ser punida com a morte no deserto, Deus é justo e Ele sabe recompensar aqueles que creem e dependem dEle. Aqueles que continuam crendo no Senhor, continuam crendo no cumprimento das suas promessas, continuam dependendo do Senhor para conduzi-los, para que eles alcancem, para que eles conquistem, esses são recompensados pelo Senhor. Naturalmente, estou falando de Josué e Calebe. O Senhor, apesar de determinar a morte de toda aquela geração no Egito, apesar de matar instantaneamente com uma praga os outros 10 que foram observar a terra, analisar a terra, o Senhor poupa Josué e Calebe. Não apenas poupa da praga, mas poupa também do castigo da morte no deserto, porque eles continuaram crendo no Senhor, mesmo diante das dificuldades, porque eles continuaram obedientes ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, diante de lutas, diante de problemas maiores do que as suas próprias forças, do que os seus próprios recursos. Eu quero chamar a sua atenção, finalmente, ao que acontece no final desse capítulo, porque é muito interessante como, mesmo com tudo o que está acontecendo, mesmo com o que Moisés diz ao povo da parte de Deus, o povo insiste em desobedecer. E a gente lê isso e às vezes acha que às vezes a gente fica inconformado em como é que o povo pode continuar desobedecendo. Como é que depois de ouvir o que Moisés disse, o povo continua achando que eles podem fazer as coisas do jeito deles? Porque a gente vê no verso 40 que depois de tudo isso, depois de Moisés dizer, olha, essa geração toda vai morrer no deserto, nós vamos ficar 40 anos no deserto até que os nossos filhos vão entrar na terra que o Senhor prometeu. O povo diz assim no verso 40, olha só, vamos então subir ao local que o Senhor prometeu, vamos para a terra que o Senhor prometeu, a gente errou antes, e vamos agora então que depois de tudo isso que você falou, vamos para a terra prometida, vamos conquistar a terra. E aí Moisés diz, o que vocês estão fazendo? O Senhor
deu essa chance a vocês antes. Agora, ir à terra prometida é desobedecer o Senhor, porque não foi isso que ele mandou a gente fazer. Não é isso que temos que fazer agora. E aí o povo decide, não, nós vamos lá e vamos lutar contra os inimigos e vamos vencer esses inimigos agora, porque antes nós erramos. E aí Moisés diz isso, vocês vão errar de novo agora. Vocês estão desobedecendo o Senhor. Se vocês forem à terra agora, vocês vão sem a companhia e a bênção do Senhor. Então vocês vão ser derrotados pelos inimigos. E é exatamente isso que acontece. O texto diz que eles vão, Moisés, o líder, não vai. A arca da aliança, que sempre se deslocava, quando Deus orientava que o povo se deslocasse, a arca da aliança ia adiante deles, a arca não saiu do acampamento, e o texto nos diz que eles foram derrotados. Foram perseguidos, o que era um sinal de derrota. Os exércitos eles se enfrentavam em batalha, e aquele que perdia a batalha começava a recuar, a se retirar. E essa imagem de serem perseguidos significa que o exército que os venceu continuava a persegui-los para terminar o serviço, matando o exército que fugia. Então, às vezes, a gente age exatamente como esse povo de Israel, apesar da gente ficar inconformado com como eles fazem isso. Às vezes a gente insiste em fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente sabe que não é aquilo que fazemos que Deus quer que a gente faça. Mas a gente insiste. E a gente insiste, como no caso deles, apenas para a nossa própria ruína. A desobediência é um atraso de vida. Insistir em desobedecer a Deus pode gerar consequências terríveis na nossa vida. Pode transformar a nossa experiência de vida em uma experiência derrotada, em uma experiência de vergonha, de humilhação, de derrota mesmo. E eu quero encontrar aqui um alerta para mim e para você, para que nós sejamos obedientes, para que nós creiamos no Senhor. E a pergunta que eu preciso fazer a você nessa noite é: será que você não está perdendo tempo desobedecendo a Deus? Será que você não continua fazendo as coisas do seu jeito? Será que você não continua achando que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus? De que a sua hora é melhor que a hora de Deus? Porque, veja bem, o plano do Senhor continuava sendo dar a terra a esse povo. Mas não naquele momento. E é por isso que eles vão sozinhos e são derrotados. Então, quer dizer, a bênção era aquela, mas a hora não era aquela. Então, às vezes, a gente acha que a nossa hora é melhor que a hora de Deus e forçamos as coisas, às vezes as coisas certas, na hora errada. E aí vamos ter uma experiência negativa como a que o povo teve. Será que você não está perdendo tempo desobedecendo a Deus? Será que você não está perdendo tempo fazendo as coisas do seu jeito ou na hora errada? Será que não é melhor buscar, ouvir a voz de Deus, conhecer o que é que Deus quer para você, como é que Deus quer que você viva, por que caminhos Deus quer que você ande? Porque eu tenho certeza, olhando a experiência do povo e conhecendo outros episódios na palavra de Deus, nós temos certeza que quem sabe o que é melhor para a gente é o Senhor. Quem conhece o melhor caminho para nós é o Senhor. Quem sabe a hora certa das coisas na nossa vida é o Senhor. Então, você precisa atender a esse apelo, ao apelo feito nesse texto para nós. Creia que Deus sabe melhor que você o caminho a seguir. Creia que Ele pode cumprir as suas promessas, não importa o quão difícil pareça cumprir
a promessa. Deus pode todas as coisas. Não insista no caminho errado. Não insista em fazer as coisas do seu jeito, na hora que você acha certo. O resultado não será o que você espera. O meu apelo para você hoje é para que você creia no Senhor, dependa dele, mantenha sua esperança no Senhor e atenda, obedeça ao Senhor. Porque esse é o segredo. Josué e Caleb já haviam apontado isso para o povo. Esse é o segredo para que a gente conquiste a terra, para que a gente experimente o que Deus tem para nós. Agrademos o Senhor, obedeçamos ao Senhor. E o meu apelo a você, para que você faça essa escolha, que você tome essa decisão. Não continue tendo com o Senhor um contato eventual e religioso, mas ouça a voz de Deus, aprenda sobre a vontade de Deus para a sua vida e obedeça ao que o Senhor manda. Você não vai encontrar, você não vai alcançar o resultado que você gostaria para a sua vida pelo caminho da desobediência. O povo de Israel aprendeu isso e precisou de 40 anos para poder chegar à terra prometida. De quanto tempo será que você vai precisar, vivendo na desobediência, para enfim experimentar o que Deus quer fazer na sua vida? Deus tem coisas a fazer na minha vida, na sua vida. Deus tem bênçãos que Ele quer nos dar, tanto a mim quanto a você. E às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente adia o experimentar dessas coisas que Deus tem para nós. Que Deus possa conduzi-lo nessa noite, através da sua palavra, ao caminho da obediência e possa então dar a você aquilo que Ele deseja, fazer na sua vida aquilo que Ele deseja, no tempo certo, na hora apropriada, segundo a vontade do Senhor. E diz a palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita. O que Deus quer fazer, o plano de Deus é perfeito. E nós, se não atrapalharmos, se não desobedecermos, se não andarmos por caminhos que não são os dele para nós, vamos experimentar no tempo certo o cumprimento dos propósitos, dos planos de Deus na nossa vida. É isso que eu desejo para você. Você não perca tempo. Que você não deixe de experimentar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas que pelo caminho da obediência você receba tudo o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Continue a fazer a obra dele na sua vida.